Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 217, e dentro daquela linha que a gente conversou já no final do ano, e já fizemos um primeiro movimento nesse sentido, a gente vai ter pelo menos um episódio por mês para falar sobre soluções baseadas na natureza, serviços ecossistêmicos, planejamento de paisagem, arquitetura de paisagem, conduzida pelo nosso amigo Rubens, que está aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre serviços ecossistêmicos. Esse episódio está indo ao ar na semana seguinte ao nosso evento de radar. Eu não poderia deixar de fazer um comentário antes de passar a bola para os meus amigos de bancada aqui, mas fizemos um evento muito legal, Gustavo Ferreira e eu, de 3 horas, em que nós abordamos a parte de conceitos, aplicações, falamos de muita coisa legal. Foram 3 horas com um público constante, isso vai aumentando ao longo da semana, porque o evento fica aberto durante uma semana, e estamos com as inscrições para o PDI-SAR, que é a nossa formação em radar, que é a formação mais completa que tem na internet, isso eu não tenho dúvida, em língua portuguesa, e está disponível, está aberta aí as inscrições para o PDI-SAR. Deixa eu mudar aqui, porque normalmente eu coloco o nosso banner, que é evento, porém eu vou editar aqui porque é geosensor.com.br/PDI-SAR. Então, vou exibir aqui, está passando aqui embaixo, tem aqui para quem está assistindo para a gente, é geosensor.com.br/PDI-SAR, e vou colocar também no link de descrição do episódio, tá certo? Então, não perca essa oportunidade, porque essa é a turma de 2024. Provavelmente nós não tem uma perspectiva de abrirmos uma turma do PDI-SAR após esse lançamento. E fica só até o dia 14 de março abertas as inscrições. Deixa eu passar aqui, dar o meu abraço ao meu amigo Gustavo Ferreira, ao meu amigo Rubens do Amaral, e passar a bola aqui para o meu amigo Gustavo Ferreira e depois a condução para o nosso MC Rubens do Amaral, que vai conduzir como mestre de cerimônia esse episódio. Tudo bem, Gustavão? Exato, fala aí, professor. Tudo certo. Só complementando, né, sobre o evento, foi muito bacana mesmo ver o pessoal participando, e cada vez mais, né, assim, a gente vê uma interação muito grande, crescente, e não só no YouTube, no evento, enfim, mas também na nossa comunidade, no Discord, né, o pessoal já entra e já troca uma ideia ali, já se apresenta, né, então tem muita discussão. Esse ano, esse começo de ano está sendo bem legal, né, a gente está ajudando o pessoal em bastante trabalhos, assim, né, seja com programação ou não, né, algumas dúvidas ou de fato a produção acadêmica, enfim. Então eu tenho me dedicado a ajudar o pessoal nesse período, né? Então acho que eu já tenho uns 3, 4 estudantes que eu estou ajudando ali com as questões de programação, né? Dando uma revisada, uma olhada. E tem sido um processo bem bacana, porque a gente acaba adentrando um pouquinho mais nesse universo do aprendizado, né? De como a pessoa que não tem ainda um conhecimento sólido sobre o assunto, né, ou não tem nenhum conhecimento, como que ela enxerga aquilo, como que ela, né, o contato com aquele tipo de conteúdo, né? Então, às vezes, alguma coisa que para a gente que já está ali lidando com isso diariamente é sabe, coisa simples, para a pessoa que não tem muita experiência, é uma coisa extremamente complexa e tal, então você tem que voltar, explicar um pouquinho mais detalhado, né, cada passo, indicar a aula específica das nossas capacitações que tem esse assunto. Então, assim, tem sido um exercício bem bacana também de aprendizado, de construção de conhecimento, né? E, assim, o evento foi maravilhoso e, né, ressalto aí as palavras, provavelmente, assim, uma probabilidade mais de 90% de não ter mais PDI-SAR em 2024, tá? Então, a gente vai lançar uma vez só,
Então, se você quiser fazer o melhor curso de radar, né, a melhor capacitação em radar, essa é a hora, tá? Por tempo limitado, depois não tem choro nem nada, ficar lá no direct. A gente agora está sendo um pouco mais rígido do que foi ano passado, justamente para a gente ter um controle maior sobre essas coisas, tá? Então, vai ficar aberto, né, até o tempo determinado, depois vai fechar e aí a gente parte para as outras capacitações, tá? Maravilha. Mas sem mais delongas, a gente vai tratar hoje de um assunto que é a especialidade do professor Rubens, né? Eu vou ser quase vou ser um ouvinte aqui mais glamourizado, né? Porque assim eu tenho estudado um pouco mais sobre isso do segundo semestre do ano passado para cá, né? Que veio da minha mudança da tese, né? Para uma parte mais de desenvolvimento sustentável e, querendo ou não, passa por serviços ecossistêmicos. Mas, assim, é muito interessante a gama de aplicações que a gente tem, né, em macro escala, meso escala, enfim, tem muita coisa para a gente aprender e para a gente falar aqui também, né? Então, queria passar aí a palavra para o professor Rubens, dar aqui as nossas boas-vindas ao professor Rubens e para que a gente já comece a falar sobre esse tema que vai ser aí que são os serviços ecossistêmicos. Bom, primeiro posso falar assim que eu me sinto assim, foi um tema que eu acho que foi importante da gente abordar, justamente porque na minha tese, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, né, eu acho que eu consegui alcançar um grau a mais, entendeu, de aprofundamento, justamente quando eu comecei a entender um pouco mais de sensoramento remoto, né? Se não fosse a ajuda do Gustavo, entendeu, do professor Gustavo Batista, né, foi meu orientador, né, eu não teria chegado onde eu cheguei, né, e fez toda a diferença. Então é muito importante, na verdade, então esse episódio é quase uma provocação, um desafio, e quase algumas curiosidades, né, no sentido assim da gente entrar um pouco em cima dos conceitos relativos a serviços ecossistêmicos, né, e entender um pouco, entender como as geotecnologias podem ajudar a gente a mensurar, a identificar isso no território, mas não só do ponto de vista do diagnóstico em si, né, mas como a gente pensar isso, entendeu, como ferramentas de planejamento em macroescala, microescala, né. Mas para isso, primeiro, assim, vamos nivelar, né, vamos entender primeiro, assim, vou falar rapidinho alguns conceitos, né, primeiro, o que são serviços ecossistêmicos, de uma forma muito simples, né? São aqueles bens e benefícios que nós podemos obter, né, da natureza, né? E esse conceito, vamos dizer, ele foi burilado e começou, vamos dizer assim, a chegar numa classificação mais ideal mesmo, a partir em 2005, né, quando foi lançada a avaliação ecossistêmica do milênio, que inclusive, né, Gustavo, né, eu fiquei sabendo recentemente que o conceito de soluções baseadas na natureza está exatamente nos cadernos da avaliação ecossistêmica do milênio. Foi lançado lá em 2005. Olha só que interessante, sabe? Então, na avaliação ecossistêmica do milênio, que foi um trabalho fantástico, mais de 2 anos, 95 países, envolvimento de povos originários, né? Eu acho um primor, um clássico. Depois das outras classificações que saíram, não tem como se remeter. E ela apontou demandas, né, que todo mundo queria saber sobre serviços ecossistêmicos, sobre o tema, aprofundamentos, mas muitas lacunas. E uma das lacunas era justamente uma vontade que o censuramento remoto se dedicasse. Eles viam já o potencial do censuramento remoto como ferramenta de planejamento e entendimento desse processo. Bom, eles dividiram em 4 categorias, né? Existe a categoria de suporte, né, que lá na avaliação ecossistêmica do milênio está como ciclo de nutrientes, fotossíntese e formação dos solos. A gente vai entender os solos como aquele componente orgânico vivo e inorgânico, né, aquela coisa mista, né, porque o pessoal tende a mineralizar muito solo, né? Mas você também pode falar sobre polinização, né, sobre biodiversidade dentro desse guarda-chuva de suporte, ou seja, tudo aquilo que se baseia. Nenhum outro tipo de serviço ecossistêmico vai existir sem o suporte. Mas a gente tem também o regulação, que é famoso, né? A gente fala tanto da drenagem natural dos solos, a diminuição da temperatura, purificação do ar, né? Os de provisão, né, que é o acesso àquilo que a gente precisa, né, para viver, ou seja, basicamente água, comida, combustíveis, né, vamos dizer assim, né? E o cultural, né, que aí tem um twist na avaliação ecossistêmica do milênio, que é muito interessante, que eles falam assim que são valores éticos e religiosos e até mesmo espirituais decorrentes do convívio com a natureza. E você vê a influência dos povos originários. Esse conceito de serviços ecossistêmicos culturais, ele se perdeu,
um pouquinho, né? Se a gente for ver, a gente vai ver muito assim, ecoturismo, bem-estar com a natureza, mas vamos já abaixar ou aumentar a régua, não sei, né? E passar a partir daí. Mas Constanza, aí vai a minha pergunta para vocês, que foi justamente um dos autores que ajudou a cunhar esse termo, serviço ecossistêmico, em 2017, ele falou que eles precedem do aporte de 5 elementos, né, nas paisagens, né, que é energia, carbono e nutrientes, biomassa, água, e está me faltando um, peraí, a energia, a gente vai, peraí, energia, carbono e nutrientes, biomassa e água. Não, na verdade são 4. Exato, que realmente são esses 4 elementos que precedem o aporte, né? Ou seja, aí pensando nessa linha, né? Gustavo, como você vê que o sensoriamento pode ajudar a entender, por exemplo, esses fluxos desses 4 elementos na natureza? Pode pegar qualquer um deles, água, biomassa, né? O que você poderia dizer? Biomassa no sentido da biomassa reassimilada no solo. Qual, Gustavo? Gustavo Batista. Vamos começar com Gustavo. Vocês podem também fazer uma geral aí. Não, perfeito. Eu vejo sempre, pelo menos eu tenho conduzido dessa maneira, que carbono é proxy para tudo que é elemento aí para a gente avaliar, né? Então, vamos pensar nessa discussão aí do Constanza, de 2017, a gente tem aí energia, então a gente está falando de fluxo de energia, esse fluxo de energia em sensoriamento remoto, ele é mensurado pelo fluxo incidente, ou seja, pela irradiância, é o que chega na superfície. Existem medições, né, em watts por metro quadrado de irradiância. Normalmente a gente utiliza esse elemento para transformar a radiância em reflectância, que é algo normalizado e que facilita muito a compreensão. Então, a energia viria dessa forma. Água. Normalmente, quando a gente está pensando, por exemplo, em elementos do ciclo hidrológico, a gente pode, por exemplo, compartimentar a vegetação para ver determinados componentes do ciclo que estão sendo representados. Por exemplo, uma vegetação lenhosa, ela representa uma área de interceptação de chuva. Uma área com vegetação ausente é uma área de geração de escoamento. Uma área que tenha uma determinada quantidade de vegetação vai permitir infiltração. Então, algumas interferências humanas em elementos do ciclo podem ser indiretamente verificadas a partir de componentes da vegetação. Então, um fatiamento, por exemplo, de um índice de vegetação me permitiria fazer esse tipo de análise, ou mesmo uma avaliação de mecanismos de reto espalhamento para poder contextualizar em dados SAR o que a gente teria em termos de elementos do ciclo. Se a gente pensar carbono, aí eu posso usar tanto os elementos da faixa do espectro óptico refletido para poder medir a fotossíntese, ver fluxo de carbono. Os conteúdos de carbono eu posso buscar a partir de datasets de biomassa viva acima do solo e derivar os demais a partir de métricas ecossistêmicas. Posso utilizar carbono orgânico do solo em alguns datasets mundiais que existem, ou até mesmo nacionais, como é o caso do Map Biomas, né? E a biomassa eu posso utilizar uma integração de dados, inclusive a gente falou disso no episódio passado, a utilização de dados SAR, os mecanismos de reto espalhamento, juntamente com os dados LiDAR, para ter uma noção de volume e de altura dessa estrutura a partir de um modelo digital de elevação, e dados ópticos que vão me informar uso e cobertura, que são extremamente importantes dentro dessa análise. Então, eu iria buscar esses elementos todos, inicialmente pelo carbono, porque ele é um indicador para todos eles, e faria algumas derivações específicas se eu estivesse estudando energia, se eu estivesse estudando água, se eu estivesse estudando a parte de carbono e nutrientes, ou mesmo biomassa
né, para ter uma compreensão. Uma coisa que é interessante pensar, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo olham e falam: carbono e biomassa não são sinônimos? Não necessariamente, né? Não é toda a biomassa que é representada por carbono, uma parte dela é representada pelo carbono, e você pode, inclusive, é uma das métricas que a gente utiliza quando você sai de biomassa para carbono estocado na vegetação. Aí você muda, inclusive, a unidade, toneladas por hectare, para toneladas de carbono por hectare, né, para você ter esse tipo de análise. Não sei se contemplei, não, ou se confundi, ou se falei bobagem. Não, na verdade, eu estava até pensando uma coisa aqui, né? Mas assim, depois eu vou ver. Eu queria ouvir o Gustavo Ferreira. E você, dentro da sua ótica, como você abordaria, né, a medição desses elementos? Assim, é bem parecido, né, com o que o professor falou. A questão de você estar mensurando coisas que são baseadas em parâmetros biofísicos, né, querendo ou não, tem uma relação direta com o sensoriamento remoto. E eu acho que na questão de planejamento de mensuração desses serviços, o sensoriamento entra na escalabilidade, né? Então você deixa de ter aquela a visão da eu ia parcela, falar necessidade, né? mas uma visão ali, né, mais local, e você consegue uma visão um pouco mais geral, sabe? E aplicar esse tipo de método em escalas variadas. Então, por exemplo, para a construção de uma política pública, né, ou para você mesmo desenhar uma solução que seja um pouco mais eficiente, eu acho que o sensoramento remoto entra muito nessa questão de você conseguir escalar o monitoramento. Você já não está mais limitado a um bairro, a um município, né? Você já consegue colocar isso no estado inteiro, né? Para rodar em um estado inteiro. Então, ele, para mim, né, entra nessa perspectiva, além, é claro, de todas as mensurações baseadas nos parâmetros biofísicos. E, Gustavo Ferreira, você falou uma coisa muito interessante, né? Porque essa é uma das grandes dificuldades, né? Porque, na verdade, assim, as pessoas que tendem a trabalhar com infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, têm uma coisa chamada safe to fail, né? Tende a trabalhar com microintervenções, sendo que, na verdade, se a gente for ver lá no Maquiag, né, o ideal é que você trabalhe dentro de uma escala de uma bacia, né? E, na verdade, o design, entendeu, daquele, por exemplo, jardim de chuva, que está lá na escala local, ele tem que conversar, entendeu, com todo o processo hidrológico, fazendo uma linha, como o Gustavo Bastos falou, da bacia inteira. Então, eu percebo justamente que, sobretudo, dentro das programações, entendeu, em Python, se eu estou falando besteira ou não, permite, inclusive, você rodar de uma forma muito mais rápida do que, inclusive, dentro de uma base de um programa. E que isso que eu acho que é o forte, entendeu, da linha do seu trabalho, né? Ou seja, eu posso pegar justamente como você falou, uma região, uma grande bacia, né, e ir descendo e ganhando muito tempo, inclusive, na análise dessas métricas, né? E aí eu vou me arriscar aqui, sabe, a passar vergonha, né? Aqui tudo bem, né? Estamos entre amigos, então está tudo certo. Porque, por exemplo, você falou uma coisa interessante, né? A gente estudou, por exemplo, eu lembro no grupo de experts, né, aquele índice de senescência, né? Certo. Tem como, de repente, eu aferir um antes e depois, entendeu? Por exemplo, da massa de uma copa de árvores, para eu ter uma ideia de quanto de serrapilheira caiu no solo de uma floresta? O que normalmente tem sido feito, Rubens, e o que eu tenho visto nas discussões, nos artigos, é você ter um percentual da biomassa viva representando a serrapilheira. Ou seja, isso como um consenso de literatura. Então, por exemplo, vamos pegar o caso amazônico, que é um bioma florestal bastante robusto e que tem uma ciclagem de nutrientes muito rápida, porque não tem uma quantidade tão grande de biomassa viva abaixo do solo, e, ao mesmo tempo, tem solos pobres em nutrientes e tem que aproveitar essa biomassa que cai, né, galhos, frutos. Não sabia disso, ela entra, então. Ela entra na ciclagem, é uma ciclagem rápida de nutrientes. E ela representa 4% da biomassa viva acima do solo. Então, quando a gente quer estimar a serrapilheira para uma determinada área, a gente está melhorando cada vez mais os nossos modelos preditivos nesse sentido, né?
isso no projeto Gênesis agora, que é um projeto de 1.300.000 hectares, que a gente vai ter uma área elegível aí da ordem de 1.064.000 hectares no município de Barcelos. A gente ainda não inseriu esse componente serrapilheira no processo, mas ele está dentro desse holofote, e essa é uma das métricas que a gente busca. Mas se a gente vai... A dissertação do Gabriel, o Gabriel está fazendo mestrado comigo no CDS, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável, né? E o Gabriel está fazendo uma verificação a partir de um dataset de 2010 e atualizando isso para 2023. Ele está vendo o quanto se perdeu de ativos por desmatamento. Para a gente começar a usar alguns elementos mais concisos para mostrar a importância da preservação da floresta em pé. Às vezes, a conversão de uso ela não é tão eficiente quanto, por exemplo, se aquele ativo tivesse ali gerando, né, se aquela biomassa tivesse ali gerando ativos econômicos. Então, é interessante, porque o Gabriel trabalhou com unidades de conservação, ele está trabalhando, ainda não defendeu, mas ele está trabalhando na região do Amacro, Amazonas, Rondônia e Acre, né? Amazônia, Acre e Rondônia, Amacro. E à medida em que ele vai saindo da floresta em transição para o cerrado, as métricas deixam de ter tanta aderência e a variabilidade dos dados aumentam, porque ele começa a entrar num bioma que não é predominantemente florestal, mas sim arbustivo herbáceo, e que tem 2/3 da biomassa abaixo do solo, que é o cerrado. Então, você tem uma rizosfera generosíssima ali, e que você precisa ajustar as métricas dentro dos datasets para você fazer essas estimativas. Então, essa tem sido a brincadeira que eu e Gustavo Ferreira estamos trabalhando já há 8 meses, constantemente, né? A tese do Gustavo está dentro dessa linha. Eu vi que você comentou a respeito do modelo que ele vai utilizar na proposta do episódio, mas é uma coisa muito interessante você pensar na serrapilheira não como você fazer uma estimativa antes ou depois, pode até ser, e isso pode ser uma brincadeira interessante, e que bom que você trouxe essa lembrança. Dá para fazer, de repente, então, né? Dá para fazer. Exato, dá, porque você tem, e principalmente em ecossistemas em que você tem uma sazonalidade bem marcada e indivíduos do tipo subcaducifólios, porque aí você passa a ver o quanto você tinha de volume de biomassa em dossel antes, e aí eu acho que a escala de drone seja mais eficiente, e o quanto você tem posterior a um processo de senescência por sazonalidade, por exemplo, e comparar com quanto você tem de serrapilheira, né? E aí chegar a esses 4%. Bem que, na verdade, vai regionalizar, né? Porque provavelmente esses ecossistemas que têm essa caducidade, essa queda de folhas, né? Eles vão fugir um pouco dessa métrica, né? Talvez. Com certeza. Fica a dica aí, pessoal. Né? Exato. Mas por que eu estou falando tanto da serrapilheira? Primeiro vamos falar o que é serrapilheira, né? Gente, serrapilheira é aquele tipo de folhas, entendeu? Que a gente tem no fundo das matas, né? E, na verdade, ele é responsável pela completude do ciclo biológico de carbono. Né? Então, eu bato muito no pé disso com os meus alunos lá na pós em arquitetura da paisagem. Por quê? Na hora que essa serrapilheira ela se degrada no solo, né, ela vai formar, entendeu? Vamos dizer assim, um ambiente. Primeiro, tem que esperar chover, né, na verdade, entendeu? Ela vai tamponar o solo, vai segurar aquela umidade da chuva. Então, na prática, por exemplo, você está embaixo de uma árvore, sabe aquela sensação que tem uma umidadezinha, que o ar está fresquinho? É quando a serrapilheira está funcionando, né? Por isso que na grama, se você for observar, a gente tem basicamente sombra, né? Porque a gente não tem tudo isso que está acontecendo ali embaixo. E aí, lá embaixo, né, começa então a crescer, porque a lignina da folha começa a se degradar e começa a crescer fungos, né? E com esses fungos, então, começa então, a se constituir a rizosfera, que vai entrar em simbiose com a raiz da planta. E o que vai acontecer? A eficácia fotossintética da árvore aumenta absurdos, né? A evapotranspiração aumenta absurdos também, e aí, então a gente tem então a vegetação atuando como resfriador, como regulador de temperatura, de umidade do ar, né? São coisas espetaculares. Então, assim, o fato da gente poder aferir isso de forma regional,
ou mesmo por drone, né, nessas brincadeiras, ou até esse 4%, entendeu, que o Gustavo falou, é uma coisa muito... Eu aprendi isso hoje, achei fantástico. É uma coisa muito importante, porque não é só biomassa acima do solo, né? Eu sempre digo, o carbono ele tem que fluir, né? A gente tem que... E quando o Constança ele fala biomassa, né, é a biomassa dentro do gráfico do artigo que ele fez com outros pesquisadores, né, de revisão, é a biomassa sendo reinserida. Certo. Né? Esse é o grande pulo do gato. E todo serviço ecossistêmico, quando a gente vai falar de suporte, ele aparece justamente nessa relação dessa reinserção de biomassa. Né? Perfeito. E eu fico muito feliz de saber, entendeu, que o sensoriamento, entendeu, remoto, entendeu, geotecnias, radar, tudo isso a gente pode conseguir, então, uma resposta para isso. Talvez se eu tivesse continuado o doutorado, a gente ia conversar um pouco mais para a gente correr atrás disso, né? Ou, de repente, então, fica a dica para você começar um pós-doc para a gente dar continuidade às suas pesquisas. Eu acho que... Aproveitar aqui que estamos com uma audiência nos ouvindo, é importante a gente pensar nisso. E sobretudo divulgar ideias, né? Porque eu acho assim, ensinamento, né, pesquisa, uma pessoa dá a mão na outra, né? Eu comecei, uma colega minha falou sobre infraestruturas verdes regionais, eu peguei na mão da pesquisa dela, outro pesquisador vai. Então, se alguém está vendo aí, olha que ideia bacana, vou nessa, a gente vamos, por favor, né? Agora, começando um outro bloco rapidinho, né? Porque a gente falou muito sobre suporte, né? Tudo isso que a gente está vendo, para vocês verem assim, porque se eu tenho suporte, né? Ou seja, ciclo de nutrientes tem a ver com carbono, né? Formação do solo tem a ver com carbono, fotossíntese tem a ver com carbono tem tudo. Né? Vamos dizer, da água tem a ver com carbono. Aí com isso, eu vou ter uma boa regulação, isso já está na diagonal que a gente falou, né? Uma boa produção de alimentos, a água vai infiltrar melhor nos aquíferos, né? Vamos dizer assim, tá certo? Com isso, mais provisão, né? E, ao mesmo tempo, também eu vou ter locais, entendeu? De repente, entendeu? Com maior, vamos dizer assim, com maior beleza cênica, alguma coisa assim que possa, vamos dizer assim, adentrar dentro do patamar dos serviços ecossistêmicos culturais. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esses outros... Deixa eu fazer uma consideração sobre essa questão dos serviços ecossistêmicos culturais que você salientou. Eu, quando estive conversando com o professor Garrett Doherty, que é da área de ecossistemas e então já fala sobre cultural. Vamos lá. Isso. O Doherty me fez uma provocação quando a gente estava batendo um papo presencial aqui, antes da pandemia, a gente teve uma reunião aqui em Brasília, e ele virou para mim e disse: vamos quantificar o verde urbano nos terreiros de Umbanda e Candomblé em Salvador. Eu tentei com dados óticos à época que a gente tinha disponível, só que Salvador é uma cidade que tem uma cobertura de nuvens imensa. E a gente ainda não tinha uma cultura de índice SAR de vegetação como a gente tem hoje. Eles fizeram um estudo usando drones e tal, que eu não participei. Eu vi recentemente, o Caio participou dessa discussão com ele, mas eu achei muito legal a provocação. Por quê? Porque para você para você professar o sagrado em religiões de matriz africana, a natureza é muito importante. Então, o verde urbano ele é fundamental para esse tipo de manifestação cultural. Então, é fundamental você perceber a presença de verde em terreiros de Umbanda e Candomblé na cidade de Salvador. É fantástico isso. Em plena selva de pedra, você tem ilhazinhas de exceção que são justamente onde esse sincretismo religioso se desenvolve e as pessoas professam seu sagrado utilizando o verde urbano, que é um serviço ecossistêmico cultural fantástico. E é tão interessante porque, na verdade, está tendo agora em mainstream uma retomada, né? Eu digo o seguinte, que é uma nova ontologia sobre a relação do homem com a natureza, vamos dizer assim, né? Ou seja, porque o que acontece? Durante muito tempo, né, na nossa modernidade, num sentido mais amplo, né, o homem ele veio se separar da natureza. Quando a gente fala recurso natural, né, eu estou aqui, a natureza está aqui, né? E esse trabalho, entendeu, que você demonstrou em Salvador, é justamente em cima de uma religião que não se separa, na verdade, né? Você faz parte da natureza, não existe essa indivisibilidade. E está havendo uma retomada de uma conversa muito forte
nesse sentido mesmo, assim, em cima da... São estudos de afinidade com a natureza, me fugiu o nome agora. Biofilia. Né, estudos relacionados à biofilia, em que realmente você parte disso. Inclusive, que até um certo questionamento, entendeu? O termo serviço ecossistêmico, porque não é um serviço. Se você está dentro do ecossistema, né, na verdade, você está dentro daquilo tudo ali, né? Vamos ver o que vai sair em cima disso. E fico muito contente da gente ter iniciado por esse. Né? Mas a gente tem também o serviço de regulação, né? Por exemplo, né? Da questão da água, tratamento de áreas alagáveis. Né? Gustavo Ferreira, você pode falar alguma coisa sobre isso? Eu sei que você já trabalhou um pouco nessa área. Mas foi mais na perspectiva de quantificação mesmo, mas assim, no sentido de dizer se aquela área realmente era uma área inundável, né? E por que era. É claro que isso dentro de um contexto não antrópico, né? Mais natural e tal, mas que a gente pode passar, até por conta dos dados que eu utilizei para fazer esse estudo, que foram dados de radar, a gente pode passar sem menores problemas para o contexto urbano, por exemplo, que eu acho que ficaria bem bacana, né? Visto que você tem uma separação, por exemplo, quando há eventos de inundação, né? E a gente tem lidado com isso com maior frequência, né? Principalmente diante da emergência climática, em áreas urbanas, você consegue o tipo de dado mais eficiente para você mensurar esse tipo de evento é o dado de radar, né? Então, ele tem uma intimidade muito forte com a questão da água, né? E também uma separação dentro do ambiente urbano. Você consegue separar feições com muita facilidade em ambiente urbano, em ambientes coerentes, em ambientes que são mais estáticos, né? Então, isso ajuda muito a gente a realizar esse tipo de estudo, sabe? Eu não sei se entrou no contexto do serviço em si, mas foi esse o meu trabalho, né? Faz um tempinho já, lá na época do mestrado, mas eu assim, acredito que dê para a gente fazer um jogo aí com outras aplicações, com o mesmo tipo de dado, com o mesmo objetivo. Mas, Gustavo Ferreira, né? É exatamente esse o ponto, né? Porque, por exemplo, se eu for trabalhar, entendeu, com regulação, né, no sentido de regulação de drenagem, né, por exemplo, né, tratando áreas alagáveis, né? Exatamente esses fluxos de água e áreas de acúmulo de água são muito importantes para mim, porque primeiro são locais potenciais, voltando lá no Constanza, né, ou seja, área que já tem aporte de água. Então, melhor área para plantar. Então, eu posso trabalhar com floresta urbana, eu posso desenvolver várias lagoas de filtração, eu posso ter uma série de trabalhos a montante da bacia até o final, que é o que a gente chama de estabelecer um sistema de drenagem difusa. E saber exatamente onde eu posso acionar a vegetação de uma forma melhor, né? Então, entender realmente isso é o primeiro passo, né? Assim, que é o que muitas vezes a gente não entende, né? Por exemplo, tem várias áreas, por exemplo, eu gosto muito, vocês conhecem, eu gosto muito do TWI, Topographic Wetness Index, né? Exato. Aqui em Brasília, na minha tese, eu rodei que ele mostra justamente áreas, é um índice topográfico, ele mostra áreas de tendência de acúmulo de água, e com isso também essas áreas vão ter uma retenção de sedimentos, vão ser mais férteis, né? Então tem duas coisas, uma, por exemplo, onde eu tenho um TWI, vamos dizer assim, alto, muito alto, vamos dizer, é exatamente aquela área daquela wetland está se formando no braço sul do Lago Paranoá, né? Ou seja, naturalmente isso ia estar acontecendo ali também, tá certo? Como também algumas áreas alagáveis aqui no plano piloto, né? Exatamente, coincide exatamente, entendeu, com isso, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito interessante. E para falar de provisão, né? Comida, água, infiltração em aquífero, o que vocês trariam para a gente? Fica a pergunta. Provisão? Provisão. Acesso à água e comida, por exemplo. Questão de água, a gente tem muita coisa relacionada aos dados de SAR, né? Como o Gustavo bem salientou, na dissertação dele ele utilizou. A gente pode fazer uma investigação bastante interessante. A gente pode inferir a partir da vegetação também, mas a gente está trabalhando sempre em superfície.
ou seja, a gente não tem uma capacidade geofísica de maior profundidade para definição de aquíferos. Mas eu vejo, por exemplo, uma das coisas mais interessantes da gente avaliar, que são justamente áreas úmidas, áreas alagáveis, áreas de acúmulo, como você falou do TWI, né, para a utilização da identificação dessas áreas, a gente sempre investigar essas áreas que são de expansão e contração de mananciais. Elas têm uma importância muito grande, e eu vou dar um exemplo, que é a Estação Ecológica das Águas Emendadas em Brasília. Eu, quando fazia graduação, você imagina quanto tempo tem isso, né? Eu, quando fazia graduação, eu tinha uns colegas da ecologia que trabalhavam com o grupo dos britânicos, né? A ecologia da UNB teve uma participação muito intensa de professores da Universidade de Edimburgo. E o pessoal de Edimburgo, entre eles, tinham alguns colegas que trabalhavam a parte de recursos hídricos, e vários trabalhos foram feitos, como em Campos de Murundus, com o professor Mário Diniz, orientado pelo Peter Furley, que era da Universidade de Edimburgo, né? Tinha um monte de gente que trabalhava veredas, enfim, tinha toda uma preocupação com essas áreas que são chamadas, em inglês, de Variable Source Areas, ou áreas de expansão e contração, ou de origem variável, né? Origem, entenda-se aqui aquíferos, né? Então, essas áreas de expansão e contração de mananciais, elas precisam ser identificadas utilizando tecnologias, geotecnologias, porque a ocupação dessas áreas interfere na parte nas zonas de recarga de aquíferos. E aí, voltando às águas emendadas. Quando eu fazia graduação, meus colegas que estudavam a vereda das águas emendadas utilizavam, o pessoal da Escócia trouxe, uns macacões de borracha que eram todos integrados, era uma bota com um macacão para você entrar dentro de área alagada. E os caras trabalhavam com água quase na altura do peito, porque para fazer a medição das palmeiras de Buriti lá em Águas Emendadas. A última vez que eu estive em Águas Emendadas, e já tem muito tempo isso, eu quase não molhei o pé na vereda. Eu fui à vereda, na área de separação das drenagens, e eu quase não molhei meu pé. Por quê? Porque eu fiz esse estudo porque eu fui um dos autores, e o meu capítulo que eu escrevi, um dos capítulos que eu escrevi no livro do Governo do Distrito Federal sobre águas emendadas foi sobre a modelagem do fenômeno. E eu fiz uma compartimentação usando modelo digital de elevação, aliás, modelo numérico de terreno, usando aspectos geológicos, importância hidrogeológica, para mostrar as áreas e como funcionava hidraulicamente o fenômeno das águas emendadas, que, para quem não conhece, é uma grande vereda, são em torno de uns 3 quilômetros ali, uma vereda bem grande, né, que, de repente, um curso d'água vai para uma bacia, outro curso vai para outra, e, supostamente, você não tem uma inclinação significativa. Mas água, cara, ela precisa ter um gradiente topográfico para escoar. Ela nunca vai subir morro, tá? Fogo sobe, água não. E aí o que a gente descobre, exagerando, né, a dinâmica ali do modelo digital de terreno? É que você tem, na verdade, a vereda acontecendo no topo da estrutura, com uma rampa para um lado e uma rampa para o outro, o que era de se esperar. Não aparece no campo porque é uma estrutura muito ampla, muito, muito plana, você não vê essas variações. Mas, exagerando, usando geotecnologia, você consegue ver isso. Só que um terreno que tem uma importância hidrogeológica maior, ou seja, uma maior infiltrabilidade e tal, e um material mais arenoso, é um material mais argiloso e um material mais arenoso em contato com mais argiloso, e tem uma falha aqui no meio. E a parte de cima, onde fica um campo de Murundus, que é uma das principais zonas de recarga desse aquífero, desse sistema, ele foi simplesmente detonado por agricultura, porque está fora da unidade de conservação. E é uma área agrícola. Então, os caras simplesmente detonaram a área de expansão e contração, e aí você tem um problema de recarga de aquíferos. Então,
Então, é muito importante a compreensão da dinâmica hidrológica da bacia, como você bem ressaltou, Rubens, e a partir daí, para você manter a provisão de cursos d'água ali, a provisão de água que está surgindo naqueles cursos d'água, é importante que você compreenda onde estão as zonas de recarga e como está o uso e cobertura dessas zonas de recarga. Inclusive, utilizar isso para uma possível expansão da unidade de conservação para preservar o fenômeno, coisa que não aconteceu, e hoje você praticamente não molha mais o pé numa vereda que há 30 anos atrás a gente chegava e tinha água na altura do peito. Tá? Isso é uma coisa, inclusive, que eu vejo muito recorrente, né? Quando eu participo de alguns workshops de geodesign, né? Que envolve justamente... Muitas vezes a gente trabalha com proposição ou expansão de unidade de conservação, porque quando você vai fazer as análises da paisagem, dos índices de vegetação, de água, tudo, coloca isso em camada, você vê que muitas vezes, né, o polígono da unidade de conservação não está realmente condizendo com os atributos necessários, entendeu? Para aquela unidade, vamos dizer assim, para a realidade assim, daquela unidade de conservação, né? O que realmente é necessário para ela funcionar. E pior ainda, né, na verdade, né, lá em 86, né, o Richard Foreman e o Drumstad, né, na verdade, o Richard Foreman, desde sempre, né, ele trabalha com ecologia da paisagem, é mandatório, isso a gente não teve aqui no Distrito Federal, eu desconheço outras áreas, né? Quando você projeta uma unidade de conservação, você projeta uma zona de buffer, ou seja, tem uma faixa intermediária, uma faixa de amortecimento, né, que faz parte do projeto da unidade de conservação. É o que eu vejo muito assim, unidade de conservação, uso do solo, agricultura, unidade de conservação, uso urbano. E tem que ter alguma coisa ali que, de repente, é um parque, uma instituição de pesquisa, uma universidade, entendeu? Algumas coisas menos intensivas, mas que dão uma utilização, inclusive que tem até uma relação de afinidade da população, porque o maior erro no planejamento é você virar a população de costas para a natureza. Ela tem que estar de frente com a natureza para ela valorar a natureza. Tanto que um dos itens, né, de valoração de serviços ecossistêmicos, né, é você saber que o serviço ecossistêmico existe, né? É você estar de frente para ele, né? E realmente isso me chama muita atenção, né? E se você for considerar realmente o quadro, né, lá de águas emendadas, com as ocupações urbanas e agrícolas, eu fiz algumas métricas de conectividade, análise, e realmente, assim, em termos de conectividade, ela está bem prejudicada. E é uma área importantíssima para o Brasil, né? Vamos ver. Mas tudo isso com base no sensoramento remoto, né? É fantástico muito mesmo. Legal. Fascinante. Fascinante. O mundo do sensoramento remoto. Maravilha. Gente, eu acho que a gente pode fazer um fechamento. Eu acho, assim, se vocês me permitem, eu fico muito feliz em poder tratar desse tema que eu acho tão importante, e ver que tem N possibilidades, tá vendo? A gente acha que não, que serviço ecossistêmico não dá para jogar, medir, né, assim, colocar dados palpáveis, né, para você saber quantificar, e então, como o Gustavo Ferreira falou, propor políticas e projetos assertivos, né? Eu estava até brincando com um aluno hoje, uma aluna que está fazendo um trabalho bacana, né, em Campina Grande, e que ela está fazendo um sistema de infraestruturas verdes regional. Eu falei, eu não quero seta, nem tanto, entendeu? Eu quero shape, eu quero uma dimensão, porque depois você vai me dizer, para você depois poder me dizer quantas árvores tem, quanto de carbono tem, entendeu? Porque o sistema ele tem que ser assim medido, né? O que a gente tem de coisa de projeto em escala regional, que é seta para lá, ponto para cá, não sei o que, depois o que você faz com isso, né? Aquela seta puxadinha. Pior é quando o cara faz a seta na mão, né? Aí você olha, pô, foi altamente aleatório, né? Aí põe no plano diretor e depois está lá e você faz o quê com aquilo, né? Então, eu acho que trazer, entendeu, de uma forma assertiva para a mão, para a realidade, para o concreto, para o chão, eu acho que é um dos principais ganhos para o planejamento da paisagem de soluções baseadas na natureza. E eu trouxe o serviço ecossistêmico aqui porque eu comecei tudo. Tudo é sobre serviços ecossistêmicos. Soluções baseadas na natureza é sobre serviços ecossistêmicos. Eu fiquei muito contente que a gente falou muito sobre carbono, né? Muito sobre água. A gente vê que realmente, assim, se a gente não trabalhar o suporte como um todo, você não vai ter regulação, né? Isso da fala de vocês dá para perceber muito bem isso. Provisão, acesso à água, né? Vamos dizer assim, né?
cultura, inclusive, né? Porque realmente essas áreas, entendeu? Como as áreas de terreiro, elas têm que ter condições de serem identificadas para elas poderem existir e serem conhecidas e reconhecidas, inclusive um tombamento, né? Existe um termo que a gente chama de patrimônio ambiental urbano, né? Sabe, né? Que cabe muito bem. Então a gente vê que são N, assim, né? A questão realmente é a gente criar links entre planejamento, né, da paisagem e sensoramento, essas ferramentas todas, né? E, sobretudo, em relação ao Gustavo, a escalabilidade, né? Você poder trabalhar grandes regiões, né, de forma fácil, com comando, entendeu? Eu dou meu meia-culpa, né? Eu mesmo, assim, né? É só saber programar, né, o negócio certo e a coisa vai lá e funciona, não é? Ou conhecer o cara certo que sabe programar, como é o caso do Gustavo, né? Também tem Exatamente. essa, né? É meu calcanhar de Aquiles por enquanto, nem por enquanto. Né? Não, mas já você supera isso aí, é muito bom depois que você começa, não precisa desenvolver grandes soluções, sabe? Você pode simplesmente automatizar alguma tarefa. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, tem uma tarefa rodando aqui no meu computador que, se eu fosse fazer manual, eu ia levar, sei lá, 2, 3 dias, sabe? E tá aqui, enquanto tá rodando aqui, é um conjunto de dados super pesado, então deve demorar aí umas 5 horas, mas nessas 5 horas eu tenho essas 5 horas para fazer outras coisas, por exemplo, gravar um podcast, dar uma volta, enfim. Então, no mundo de hoje, a programação, a automatização das coisas, ela acaba que te dá até uma certa liberdade para você fazer outras coisas, né? Investir em outros projetos. Então, ela faz você ganhar tempo, né? E o bem mais precioso que a gente tem é o nosso tempo. Então, assim, hoje em dia é necessidade, sabe? Você aprender pelo menos o básico ali para você conseguir automatizar alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa um pouco corporativa aqui. Imagino que devem ter urbanistas aí, né, aqui na audiência, senão a gente puxa, né? Mas viram como pode ser mais simples do que 10 horas, 15 horas no QGIS? Olha aí, tem solução, não é mesmo? Exato. Gente, então aqui eu termino a minha humilde, entendeu, colaboração. Nada, maravilhosa Agradecido mesmo. pelas contribuições, aprendi muito, entendeu, com vocês, tá certo? Né? Se passa a palavra para os colegas aí, entendeu? Para um fechamento, mas realmente fiquei. Eu vou aproveitar. Redondinho, ficou bem redondo. Maravilha, maravilha. Não, eu queria te agradecer e que venham muitos e muitos outros. Nós vamos fazer um monte. E quem sabe depois a gente não monta uma estrutura paralela, enfim. Mas é um tema muito bacana. Eu queria aproveitar o tema, né, que é serviços ecossistêmicos e geotecnologias, que não vai se esgotar aqui, porque a gente tem mais coisas para contemplar e a gente vai ter mais episódios, mas eu queria fazer também um jabazinho aqui com relação ao que foi lançado nessa semana que passou. Eu faço parte, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, de um programa de especialização lato sensu chamado Reabilita. E no Reabilita, eu tive oportunidade no semestre passado, inclusive o Rubens foi banca, um dos membros da banca da minha estudante, a Eduarda Gazola, né, de Aguiar. E saiu, né, publicado O Futuro Sustentável das Cidades, Abordagens Múltiplas. Foi organizada pela professora Marta Romero, professora titular aposentada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, uma das grandes pesquisadoras sobre sustentabilidade urbana, sobre bioclimatismo e tantas outras temáticas interessantes. E eu queria chamar a atenção porque o livro se estrutura em 3 eixos. Um primeiro, que é mais a escala de projeto do prédio, que fala sobre bioclimatismo e projeto arquitetônico. Um segundo eixo, que é espaço urbano e sustentabilidade. E o terceiro eixo, que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje aqui, é a natureza como recurso de projeto. E tem 4 capítulos, e o primeiro é o da Eduarda, junto comigo, que é avaliação sazonal de serviços ecossistêmicos de suporte pelo sequestro florestal de carbono em ambientes urbanos, estudo de caso do município de Luiz Eduardo Magalhães.
Mas também tem um outro trabalho que foi orientado por um grande amigo meu, que é o professor Rodrigo Studart Correia, sobre fitopatologias urbanas, né, um estudo de casos na região de Januária. O Daniel Santana, que é professor também do programa, né, com um artigo sobre soluções, a estudante dele, Ana Luísa Oliveira da Silva, e o Daniel como orientador, soluções baseadas na natureza e infraestrutura verde em políticas públicas para o desenvolvimento urbano, oportunidades e desafios. E finaliza com um trabalho da Gabriela, que foi orientanda do Zé Marcelo, em direção a uma paisagem ecológica, Jardim de Chuva como um meio de preservação do Plano Piloto de Brasília. Então, é um livro gratuito, tá, que você acha no repositório da Universidade de Brasília, no portal livros.nb.br, né? Você vai lá na parte de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e procura O Futuro Sustentável das Cidades, Abordagens Múltiplas. Capítulo 10 é a Eduarda, sobre minha orientação. A gente utilizou dados, né, da Planet, variação sazonal, para a gente estudar bairros mais pobres, bairros mais ricos, e como o verde urbano se estrutura dentro desse contexto, para ver justamente os serviços ecossistêmicos de sequestro de carbono, ou seja, dinâmica de fotossíntese, que é um dos serviços ecossistêmicos de suporte. Tá legal? Fica a dica. Perfeito. E não se esqueça que até o dia 14 está aberta a inscrição para você participar do PDI-SAR, geosensor.com.br/PDI-SAR. Dá uma olhada, qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Gente, valeu, foi ótimo, muito obrigado. Rubens, parabéns pela condução. Não falei que você ia ser um MC assim, de mão cheia, um mestre de cerimônias fantástico. É isso. Tá bom, dizendo que ia só aprender, deu um show aqui também. Só tem fera nesse espaço aqui do fascinante mundo do sensoriamento remoto. Legal? Fiquem bem, uma boa semana a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.